Agora são 2h37. Nós voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica aqui em Belo Horizonte. É daqui que a gente acompanha a movimentação no Parlamento Mineiro nesta tarde de quarta-feira, dia 12 de junho de 2024. Hoje não tivemos a reunião ordinária de plenário e estamos no aguardo do início das atividades nas comissões permanentes aqui da Casa. Daqui para frente são 4 reuniões previstas para esta tarde de quarta. E enquanto as atividades nessas comissões não têm início, eu converso aqui no Assembleia ao Vivo com o deputado Lucas Lasmar, da Rede. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, Fernanda. Nós que agradecemos. Deputado, queria conversar com o senhor a respeito de um projeto de lei de autoria do senhor que passou recentemente na Comissão de Constituição e Justiça. E ele trata do sistema de preços referenciais para referenciar as compras, as contratações nos hospitais públicos e filantrópicos. É mais ou menos isso, deputado? Explica para a gente como é que vai funcionar isso. Sim, Fernanda, o nosso projeto de lei vem para a gente trazer uma obrigatoriedade para que os hospitais filantrópicos que recebem dinheiro público possam usar o banco de preço do Tribunal de Contas como referência nas suas compras. Por exemplo, o secretário municipal de saúde, para fazer uma licitação, ele tem que ir lá no Tribunal de Contas do Estado e ver o valor de referência, por exemplo, de uma seringa, para colocar na licitação para comprar. E os hospitais não têm essa obrigatoriedade. Então, a gente vem para trazer essa obrigatoriedade dos hospitais filantrópicos. Nós temos centenas de hospitais filantrópicos hoje no estado de Minas Gerais. Somente do recurso federal que o estado de Minas Gerais recebe por mês é na casa de 5 bilhões de reais. Então, nós estamos falando aí numa casa bilionária e um valor muito grande. Então, a gente quer realmente trazer transparência à forma como esses hospitais estão comprando os insumos, as contratações de serviços, porque também os municípios têm que fazer essa referência na compra em relação a serviços. Então, a gente quer realmente trabalhar na prevenção. Por exemplo, no caso dos hospitais, eles não precisam fazer licitações. Eles podem fazer processos análogos à licitação. Então, o que é? Pega 3 orçamentos e realiza a compra. Então, às vezes, uma compra pode estar 10% a 15% do valor do mercado e não há fiscalização nesse aspecto. Então, a gente quer realmente trazer uma prevenção dos gastos públicos, porque tem dinheiro público, é o hospital que cuida, os hospitais filantrópicos representam 70% do atendimento de saúde pública do estado de Minas Gerais. Então, eu acredito que esse projeto, sem qualquer desgaste de falar que quem está errado ou não, a gente vai começar uma fiscalização preventiva a partir de agora. Eu tenho certeza que milhões de reais vão ser mais bem aplicados e servir em cirurgias. Eu acredito que a gente possa acelerar as transferências hospitalares e trazer transparência. Esse é o objetivo principal. Deputado, antes da gente entrar aqui ao vivo, o senhor me explicava como são feitos esses processos nas secretarias de saúde. O senhor me explicava que, como são feitos nas secretarias de saúde, devem ser feitos também nos hospitais filantrópicos que recebem recurso público. O senhor pode explicar para quem está assistindo para a gente como é feito esse processo e a questão da relação com o Tribunal de Contas? Sim, hoje existe essa obrigatoriedade dos secretários municipais de saúde de realizar a consulta na referência de preço e, após isso, o município realizou a licitação. Ele é obrigado também a lançar qual o valor que ele está comprando, por exemplo, dessa seringa, todas as vezes que realiza a compra. Então, por exemplo, no mês de janeiro ele comprou, daqui 3 meses ele comprou novamente, ele tem que lançar no sistema para a gente gerar novamente a referência de preço de forma regionalizada. Nós não podemos tratar as regiões de forma igual, por exemplo, o noroeste, a parte central do estado. Então, a gente entende que isso realmente válido, então ele lança esse sistema para gerar novamente uma referência para um novo secretário fazer uma nova licitação com preço médio. Porque, às vezes, uma licitação ela pode ser utilizada por 4 anos. Então, a cada ano pode ter um reajuste inflacionário. Então, a gente voltar a atualizar o preço de cada item. Então, a gente quer que isso também traga aos hospitais. Por exemplo, eu fui secretário municipal de saúde 5 anos. Sim, o senhor tem experiência nisso. Sim. Nós não sabíamos o preço que o hospital realizava a compra de cada item.
O bom é que Oliveira se tornou uma referência. Hoje é um hospital que não tem nenhum tipo de dívida e foi muito bem gerido e continua sendo bem gerido. Mas a gente vê alguns hospitais sucumbindo em dívidas e que recebem incentivos com valores milionários do governo do estado. Então, a gente quer saber o que está acontecendo dentro desse hospital. E, por exemplo, se o secretário municipal de saúde entrar numa parte de fiscalização direta, que não é atribuição dele, fiscalizar um hospital privado sem fins lucrativos, porque o hospital filantrópico ele é privado. É verdade. Então a gente não tem autonomia de entrar lá e falar, olha, você tem que comprar por esse preço. Então, ter uma legislação estadual que abarque todos os hospitais vai trazer uma tranquilidade para o secretário municipal de saúde, para que o prefeito não faça nenhum tipo de abordagem. E eu falo que o assunto saúde ele é muito sensível. Então, se a gente começa a ter esse tipo de confronto de secretário municipal de saúde com o gestor do hospital, quem sai perdendo é sempre o hospital. E isso acaba impactando diretamente na vida do cidadão. Então, sim, precisamos ter uma legislação que traga um equilíbrio de transparência, sem que haja nenhum tipo de abordagem. Mas se achar que deve ter algum tipo de intervenção, que o Tribunal de Contas faça isso, porque, igual eu volto a dizer, somente do governo federal nós estamos falando na casa de 60 bilhões de reais para a saúde pública. Eu falo que é pouco, é um valor alto, mas é pouco, perto do que os hospitais têm que fazer, de baixa, média e alta complexidade para o nosso estado. Então, é trazer um equilíbrio. O exemplo da própria Federaçantas, que é a federação que defende os hospitais filantrópicos, ela fez uma parceria de entrar dentro do hospital e falar assim, olha, vamos fazer um estudo do que pode ser melhorado e o que não pode ser melhorado, o que pode continuar, na verdade, dentro desse hospital. Então, eles conseguem identificar, olha, realmente não tem nada que possa ser feito, o hospital está comprando no preço de referência regionalizado, ele está fazendo uma gestão interessante. E aí a Federaçantas leva o hospital lá para o Ministério da Saúde e fala, olha, precisamos incrementar aqui porque o déficit financeiro é porque a tabela SUS de tal procedimento realmente está defasado. Esse hospital é referência para, por exemplo, ortopedia de alta complexidade, que muitas pessoas ficam na fila aguardando mais de 15 dias. Ele é resolutivo e ele merece ter aquele cuidado. Porque hoje nós temos hospitais no estado de Minas Gerais que não recebem apenas a tabela SUS em si. Ele recebe muitos incentivos do governo federal e estadual. Às vezes ele recebe 10 tabelas SUS. E tem uma produção de um hospital que recebe 5 tabelas SUS pelos procedimentos. Então, só que é muito difícil você trazer à luz de um desgaste de um hospital que às vezes é uma referência e é o único hospital que tem numa região. Porque se ele fechar, não vai haver assistência. Então, a lei vem para realmente de nossa autoria, que é o projeto de lei 1395 de 2023, para a gente trazer essa obrigatoriedade. A partir de agora, quando ele for aprovado, se Deus quiser, a gente vai ter uma transparência sem desgaste. Transparência na gestão do gasto público, né, deputado? Sim. Deputado, na elaboração do projeto ou durante a tramitação dele, o senhor conversou com o Tribunal de Contas? Ou vai precisar dessa conversa com o Tribunal de Contas para viabilizar, colocar esse projeto na prática? Sim, eu reuni com o presidente do Tribunal de Contas, ele gostou muito da ideia, ele está trabalhando com os técnicos para que façam uma adaptação do sistema, porque por se tratar de hospital filantrópico, e a maior parte, vamos dizer assim, de mão de obra, que a gente também quer fiscalizar, por exemplo, de médico, todo médico ele emite uma nota fiscal de ISS. ISS é dos municípios. Sim. Então, o tribunal teria que fazer um convênio com todos os municípios que têm hospitais para que ele possa ter acesso à cópia da nota fiscal para saber, por exemplo, quanto está pagando para aquele médico por plantão. Um exemplo, nós temos municípios do nosso estado que um município paga R$ 1.200 12 horas por um pediatra e tem município que paga R$ 2.400. Só que na mesma macro-região. Então, sim, por exemplo, nós não podemos obrigar que a região central, que é Belo Horizonte, que paga, por exemplo, R$ 1.200 um pediatra,
que o Noroeste pague o mesmo, porque lá realmente tem uma escassez de profissional, principalmente Sim. dessa especialidade. Mas ter essa disparidade tão grande na mesma macro-região, a gente entende que pode ter realmente sim uma má gestão ou tentar uma nova tipo de abordagem para tentar reduzir esse valor. Não que os médicos não mereçam, mas a gente trazer essa equidade e entender o que está acontecendo em cada hospital. Então, ele achou muito interessante, nós estamos avançando. A gente vai pedir o apoio ao presidente da Assembleia também para que a gente consiga fazer isso. E nós vamos ser, se Deus quiser, o estado pioneiro no país em realizar essa legislação, que eu falo que é em defesa, sim, dos hospitais filantrópicos. Porque cada hospital tem as suas irmandades, as gestões são temporárias, igual o mandato de nós, deputados estaduais. Então, eu acho que isso vem para trazer uma segurança para todos, né? Principalmente para a entidade e para o povo mineiro que precisa do SUS. Agora, então, deputado, o projeto deve seguir nas comissões, né? Provavelmente de saúde, de administração pública. E a ideia do senhor, então, é sensibilizar o presidente da Assembleia e os colegas para que esse projeto esteja em breve aqui na pauta do plenário. Sim, o que é importante a gente registrar aqui que a CCJ, onde a gente já avançou o projeto, que discute a constitucionalidade, Sim. Ela já foi superada, reconhecida que ela pode ser discutida aqui no parlamento. Agora nós vamos para as comissões de mérito, principalmente saúde. Nós também temos que falar que a APU, que é a Administração Pública e Financeira, também tem o seu mérito, porque nós estamos falando Sim. de uma legislação de fiscalização. Então, eu gostaria de pedir, né, aos deputados que façam o seu melhoramento do projeto e que a gente faça Minas Gerais ser referência em transparência em saúde pública. E vou estar sempre defendendo isso, principalmente por ter sido um ex-secretário municipal de saúde por 5 anos. Então, eu tenho muito orgulho de trazer isso aqui e ter apoio também de muitos gestores hospitalares. Porque, às vezes, as pessoas vão entender que isso... os hospitais são contrários. Na verdade, não. Pelo contrário. Eu acho que tem muito hospital que é referência em gestão, que a gente tem que enaltecer e valorizar sempre. Então, quem ama o SUS deve, sim, também defender os hospitais filantrópicos. Eles vivem uma dificuldade imensa, mas eu tenho certeza que nós vamos sempre reconhecê-los. Muito bem. Sucesso na tramitação do projeto de lei do senhor. E espero o senhor aqui novamente para trazer mais notícias para a gente sobre o mandato do senhor, sobre o trabalho do senhor. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço. Obrigado. Eu conversei com o deputado Lucas Lasmar. Ele falou para a gente sobre o projeto de lei de autoria dele, que trata de um sistema referencial de preços no âmbito dos hospitais filantrópicos aqui no estado de Minas Gerais. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já.